vocês acabam utilizando um bolo, bolo quente, né? Não é gelado. Lá é bolo gelado. Então, é uma massa muito leve, camadas largas de recheio, mais grossas normalmente. Normalmente lá são 2 camadas, a maioria dos lugares que eu vou. E extremamente molhado. Então, é um bolo, assim, bem pouco estruturado. É um bolo bem levinho. Aí, a gente tem que ter esse cuidado a mais. Ó, tô só dando uma ajeitadinha aqui com a espátula. Eu gosto muito de usar esse tipo de espátula para fazer as quinas, para dar uma ajeitada em tudo. O que eu faço quando eu vou fazer uma quina? Ao invés de eu vir com ela bem reta aqui em cima no topo do meu bolo, eu dou uma inclinadinha e puxo daqui para lá, para eu conseguir enxergar de fato o que eu estou fazendo, né? Ao invés de trazer de lá para cá e às vezes entortar o bolo daqui no outro canto. Só vou dar uma ajeitadinha aqui, porque eu vou utilizar a espátula para dar uma textura aqui. Outra vantagem que tem para fazer esse tipo de cobertura no micro-ondas é que você não tem perigo de ter uma cobertura bem mais difícil, empelotada, queimada, com bolinha, né? Então, por isso que eu gosto muito de fazer, porque fica extremamente liso no micro-ondas. Eu sempre falo pro pessoal assim, vai fazer no micro-ondas, não se preocupa se na hora que você tirar do micro-ondas ela tiver com uma aparência meio de talhado, assim, borbulhando em cima. É normal, é isso aí mesmo, tá dando certo. É só mexer bem com o fouet que ele volta e fica liso, maravilhoso. E aí, ó, não tem uma bolinha, nada. Só tô preenchendo aqui uns vãozinhos. Vou limpar essa borda aqui de baixo. Tirar esse excesso aqui de baixo. Em casa, eu sempre gosto de tirar o excesso da cobertura na borda do prato com um papel toalha ou com Perfex que eu tiro só para fazer isso naquele bolo. Aí eu gosto de utilizar mesmo água morna, dependendo da cobertura que eu estiver utilizando. Por exemplo, chantininho, né? Eu gosto de utilizar com água morna. Aí aqui eu tenho uma espátula. Tem para vender, são 12 aqui no estande das meninas, são 12 espátulas. Cada uma tem 2 lados diferentes, então são 24 modelinhos, né? Essa aqui que eu estou usando é a número 1, mas tem aí todos os outros modelos. O que eu vou fazer aqui, ó? Ao invés de eu vir com ela bem retinha aqui, eu gosto de dar uma inclinadinha. E aí eu venho puxando e fazendo o desenho. Eu aproveito o meu prato para criar um ângulo de 90 graus em relação ao meu bolo. Então, a espátula, ela encosta no meu prato e eu crio um ângulo de 90 graus em relação ao meu bolo. E assim eu posso passar várias vezes. Como não é chantilly, é brigadeiro, eu preciso fazer uma pressãozinha maior. E ali eu posso passar várias vezes, porque eu consigo, como eu tenho o apoio do prato, eu consigo passar lá no mesmo lugar, porque eu estou encostando ela no prato, então ela sempre vai estar na mesma altura. É o único cuidado que eu tenho que ter quando eu vou passar a espátula várias vezes. Tipo, não ficou bom, vou dar uma ajeitadinha. Toma cuidado para garantir que o desenho está no mesmo lugar, senão vai ficar todo, tá? Vou passar aqui de novo. Vou limpar ela tem que ser passada bem limpinha no bolo. E lembrando, então, que como é uma cobertura de chocolate, eu preciso fazer uma força um pouquinho maior. Ainda ficou um vãozinho ali. Aí, aqui, eu vou jogar uma cobertura por cima. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. E essa coberturazinha que eu vou fazer para jogar aqui por cima, em casa, com paciência, para fazer esse trabalho, faz toda a diferença trabalhar com esse bolo depois gelado. Então, o que eu faço? Eu pego esse bolo aqui e levo ele para o freezer uns 15 minutinhos, ou para a geladeira uns 20 minutos, meia hora, para ter certeza que vai estar bem, bem geladinho. Faz muita diferença. Aqui na feira não tem como a gente trabalhar com ele gelado, então vai desse jeito mesmo. Para fazer a cobertura aqui em cima, eu só vou utilizar, que eu deixei para fazer aqui para vocês verem na hora. Eu só vou utilizar
Uma lata de leite condensado com uma de creme de leite. Uma caixinha, né? Uma e uma, um para um. E aí eu vou levar lá pro micro-ondas. Alguém aí já fez brigadeiro e ficou com bolinha? Mesmo, sei lá, peneirando ingredientes em pó, alguma coisa assim, ficou com bolinha? Já aconteceu? O que eu costumo fazer? Tudo que eu tenho em pó para adicionar no meu brigadeiro, seja leite ninho, pozinho de morango, ou o que for, eu sempre adiciono no leite condensado ainda puro. Então, tô com leite condensado puro, eu vou colocar no micro-ondas enquanto eu vou falando, tá? Coloca aí pra mim, amiga. A minha assistente secreta. 3. Gira lá. Gira lá, gira lá. Não, 3 minutos. 3 segundos. Gira lá pra aumentar o tempo. Eu acho que aumenta, não aumenta? Então vai. Então vai. Pra evitar as bolinhas, o que acontece? Eu tenho que colocar sempre o que é em pó direto no meu brigadeiro, no meu leite condensado. Então, eu misturo primeiro leite ninho, farinha, o que eu quiser colocar, sempre no leite condensado puro. A receita vai estar lá no meu Instagram. Vou liberar o link assim que eu voltar da feira, eu vou botar o link lá para o pessoal poder baixar a receita, tá? Oi? Tá. Mas assim, eu faço desse jeito porque eu gosto do sabor, porque eu imagino, tipo, um bolo que já, muitas vezes, a massa é de chocolate, o recheio é de chocolate, coberto com porre de brigadeiro. Por mais que seja bonita a gente olhar, tem que ser uma coisa que tem que ser um paladar equilibrado, não tão doce. Então, eu acabo utilizando bem mais leite condensado, creme de leite na preparação. E como eu uso mais creme de leite, ele acaba deixando um pouco mais cremosinho, né? Mas o ponto é mais importante, na verdade, vamos dizer assim, do que o... Não vou dizer que o sabor, mas mais importante do que a receita é esse ponto. Então, movimentou, leva para o micro-ondas, 3 minutos, mexe. Cada intervalo dá uma movimentada boa para deixar ele todo lisinho. Levantei a espátula, ele parou de cair um fio e começou a cair um bloquinho. E começou a cair de bloquinho, eu bato bem ele, levanto de novo para confirmar, e aí eu olho se lá embaixo os pedacinhos que caiu ficaram. Se ficou, pode parar. Inclusive, é o ponto que eu também uso para recheio e para bico de confeitar, é o mesmo ponto, tá? Deixa eu ver com as meninas como tá aqui. Vamos ver como ficou. Não, nem esquentou, né? O ponto que eu quero aqui é um mingauzinho. Não, amiga, pode pôr mais. Nem mexe, nem... Não, peraí, deixa eu ajustar um negócio aqui, que eu vi a hora que eu tava antes da aula. Só um pouquinho, gente. Peraí. Enfim, vamos esperar lá sair, então. Aí eu tava falando do pozinho. Outra coisa que costuma deixar bolinha no brigadeiro... fiz tudo isso, até peneirei tudo que eu coloquei lá e ainda assim tá com bolinha. Normalmente é o creme de leite que dá bolinha. Quanto mais firme o creme de leite que a gente utilizar, maior a possibilidade de dar bolinha. Então, assim, não desmanchou no começo, mexe bem com o fouet para ele desmanchar na hora que você coloca o creme de leite lá. Porque depois, no fogo, não adianta ficar imaginando que uma mágica vai desmanchar a bolinha que não desmancha, tá? Vamos esperar um pouquinho lá, que está indo de 30 em 30 segundos. Essa cobertura que eu vou colocar, então, o ideal é que ela esteja quente. Por isso que eu também gosto de deixar para fazer na hora que eu estou utilizando. O ideal é o bolo coberto, gelado, mais ou menos uns 15 minutos de freezer ou uns 25, 30 minutos de geladeira para estar bem gelado mesmo. Quanto mais gelado, melhor. E aí eu vim com a outra cobertura em cima e jogar ela quente. Porque daí ela dá um bom caimento e como o bolo está gelado, ele para. Ele não continua escorrendo o bolo abaixo, tá? Vamos esperar mais um pouquinho. Deixa eu só ver onde está o outro... Aquele outro brigadeiro. Mostrar para vocês o ponto que dá quando a gente faz para fazer com bico. Tem bico aqui? Agora ele gelou, né?
Deixa eu ver aqui, cadê? Deixa eu ver se ele vai dar, que agora ele foi pra geladeira. Sempre que eu vou trabalhar com bico, eu tenho... O segredo do bico do brigadeiro é deixar o brigadeiro descansar naturalmente. Então, ele tem que esfriar em temperatura ambiente e ficar descansando. Ó, aqui ele já tá gelado. Se ele estiver gelado, eu tenho que fazer muita força na mão. Então, com ele em temperatura ambiente, nessa textura da espátula, a gente consegue fazer, ó, vários trabalhos com o brigadeiro. Ó. Sem ter nenhum problema. Ele faz todos os desenhos. O segredo mesmo é deixar descansar. Ó. E aí ele fica o desenho certinho. É o ponto, tá? Esse daqui é brigadeiro mesmo. Mas é o mesmo ponto. Vou fazer aqui mais umas. E assim eu posso fazer no bolo todo. Agora, para eu fazer no bolo todo com brigadeiro ou com esse tipo de cobertura, se eu quiser fazer bico no bolo todo, o que eu preciso fazer? Passar uma camada bem fina de brigadeiro da cobertura pelo bolo todo para ele segurar, senão ele solta e cai, tá? Não ficou nenhum mingauzinho? Deixa eu ver. Vamos ver se já ficou um mingauzinho. Ele ainda está líquido, eu preciso que ele fique um pouquinho mais firme do que isso. É bem molinho, mas ele ainda está molinho aqui demais. Ó, ele ainda está muito molinho. Vamos tentar colocar só metade da quantidade para ver se vai mais rápido. Quer? Botar metade da quantidade para ver se vai mais rápido. Tó. Aí no final eu vou decorar com umas flores que eu trouxe, que eu peguei aqui com as meninas, que são flores de scrap. Qual é o cuidado que eu tenho que ter quando eu vou colocar essas flores? Aqui o bolo é só para exposição e tal, ninguém vai comer, até porque é isopor, né? É fake. Mas em casa, sempre tomar o cuidado para manusear isso aqui de forma adequada. Recebeu, procura manusear de forma adequada. E eu sempre que eu vou colocar no bolo, eu evito colocar já direto na minha cobertura. Para o cliente ter a opção de poder depois tirar de uma vez só e não comer aquela cobertura que ficou em contato com o topo ou com o que eu estiver utilizando. Então eu costumo fazer um morrinho, colo tudo que eu tiver que colar. Depois, na hora que a pessoa vai servir, ela consegue arrancar todo junto e ele não comeu a cobertura que ficou em contato com o scrap. Vamos esperar mais um pouquinho, gente. Vai rolar sorteio depois. Esperar mais um pouquinho. Gente, estou apaixonada nessas faixinhas aqui, ó. São lindas. Só essas? Só tem essas? Tô bem apaixonada nelas. Será que firmou um pouquinho? Vamos ver. Ai, vai se queimar. Aham. Tirei aqui metade da quantidade. Só para garantir se ele já firmou. Eu vou fazer um teste aqui, mas eu acho que ele ainda tá molinho. Põe mais um pouquinho para mim aí. Como é que eu vou testar? Eu vou pegar as costas aqui do meu bolo,
Vou colocar um pouquinho aqui, ó. E vou pingar e ver se ele desce. Se ele descer muito, eu sei que não tá no ponto. Pra quem for fazer logo as primeiras vezes. Ó, agora como ele já até esfriou um pouquinho, eu já consigo espalhar melhor. E tá vendo? É um ponto de mingauzinho que ele tem que ficar. Gente, fiz uma descoberta. O micro-ondas é só apertar várias vezes o botão de ligar que ele aumenta o tempo. A gente não sabia, acabou de descobrir. Agora, o que eu não posso fazer é deixar esse brigadeiro, essa caldinha aqui esfriando e lá no WhatsApp conversar com a minha amiga. Não posso, porque senão ele cria uma peliculazinha aí depois não tem quem desmanche. Vou esperar só ele sair esse calor aqui um pouquinho. Vou mexendo nele para não sair, não deixar ele aqui esfriando um pouco. Ó, mingauzinho mesmo. Se o bolo ficar muito fofo, decorar com brigadeiros em cima e fazer uma carreirinha. Tem uns lá no meu Instagram que eu faço assim, brigadeiro, morango, brigadeiro, morango, brigadeiro, morango. Ou intercalar cores de brigadeiro, branco com escuro, né? Fica bem bonito. Misturar cores de confeito. Aqui, ó, agora ele chegou no ponto que eu queria. Vou mostrar pra vocês. Então, esse aqui não tem nada a ver com o ponto da cobertura de baixo, nem com o ponto de recheio de bico que a gente estava falando. Esse aqui é mesmo só para cobrir. Ó, ele é bem líquido, porém ele é um mingauzinho. É como o de mamadeira de bebê, mais ou menos, né? Como dá para criancinha. Ó. Tá? Vou colocar aqui uma boa quantidade. Gosto de trabalhar com essa espátula que tem esse ângulozinho, ó. E aqui eu venho trazendo para a borda devagarzinho, não tudo de uma vez. Principalmente porque aqui meu bolo não tá gelado, né? Então eu não posso fazer ele todo de uma vez. Quando o bolo tá gelado, eu costumo colocar já logo de uma vez bastante cobertura, que ela já desce e já fica. No chantininho? Não, porque ele vai estar quente, né? Então, mas o problema é que se ele não tiver quente, ele não vai dar o mesmo caimento, entendeu? Ele vai ficar... Como é que eu vou te explicar? Imagina que vai ficar um monte de cobertura embolada só em cima. E o que eu quero é que ela desça um pouco. E aí aqui, qual é o movimento que eu estou fazendo com essa espátula aqui também? Eu também não estou com ela reta, eu dou uma inclinadinha nela, ó, e venho passando aqui. Para ir espalhando, eu vou levando de pouquinho em pouquinho, eu tô com a minha mão bem levinha aqui, não estou fazendo força aqui quase. Para ir levando isso aqui, ó, para a borda, tá? Deixa eu dar esse acabamento aqui para trás. Todo bolo tem um avesso, a gente não vê na foto, mas tem as costas do bolo. Então, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu tinha deixado a minha espátula e tirado ela aqui. As costas do meu bolo é essa aqui. Então, eu tomei o cuidado de colocar de novo lá no bolo. Vou girar ele de novo. Para fazer com que a minha espátula, eu pare de girar ela, virando aqui nas costas do meu bolo. Porque assim, eu tenho toda a cobertura virando para um lado só. E se ficar uma marcaçãozinha... E ainda assim, eu costumo fazer isso aqui, ó. Que ele acaba de dar uma assentadinha. Ainda mais porque a cobertura vai estar quente. E aí, por fim, pode se decorar como quiser.
Aqui? Pode, só que aí eu teria que colocar um pouquinho de chocolate em pó. Aí, nesse caso, eu não gosto de colocar chocolate de barra, porque aí ele altera o ponto. Toda vez que eu coloco chocolate de barra, ele dá uma diferença. 50... Isso, resolve. Aí, lembrando que se for chocolate, como é chocolate em pó, a gente tem que dissolver primeiro lá no leite condensado, tá? Aqui, eu não costumo utilizar nada para conservar ele por muito tempo, porque normalmente a gente utiliza ou glucose ou farinha de trigo. Por que nesse caso eu não utilizo nada? Porque como ele está bem molinho, quase cru, vamos dizer assim, ele não vai cristalizar. Eu não tenho perigo, porque qual é o motivo de eu usar glucose ou farinha de trigo nesse tipo de creme? É segurar a cristalização por mais tempo, para eu ter um brigadeiro aí que fique uma semana fora da geladeira e na hora que eu for provar eu não sinto aqueles cristalzinhos do açúcar. Mas ele se dá também por conta da quantidade de tempo que a gente fica cozinhando até chegar no ponto. Nesse caso aqui, ele está quase cru, vamos dizer assim. Né? Foi pouco tempo que a gente levou para o micro-ondas, então ele não cristaliza, não precisa. Se colocar, vai dar diferença no ponto também, tá? Deixa eu colocar um biquinho aqui para a gente finalizar só. Meninas, cadê? Ah, tá aqui. Vou fazer um biquinho com o bico 21 mesmo. Não, vou fazer um perlê. Pera aí lá. Deixa eu ver se eu acho algum perlê aqui. Tem perlê? O quê? Só não gostei disso que é falso. Tem perlê aqui, amiga? Não. 21, 17, 70, 32, cadê? Não, menor. Não? Então vai 21. Agora devolve, viu? Eu não. Eu não vou devolver nada. Com uma colher? Não, vai ficar diferente. Até porque esse aqui ele não ficou gordinho. Com uma colher ele ficaria fundo, né? Dá pra fazer outros efeitos. Mas desse jeitinho aqui não fica. Vamos ver se essa manga dá. Não entendi. A cobertura? Bota no Instagram também. A cobertura a gente fez aqui foi uma de leite condensado com uma de creme de leite. E aí também, de novo, eu volto a frisar. O importante, no caso da cobertura, é muito mais o ponto. Eu não sei nem falar quanto tempo ficou aqui no micro-ondas, que a gente ficou ligando e desligando. Mas, normalmente, nem chega nos 3 minutos. Eu nem coloco. Eu deixo uns 2 minutos, ela deu uma boa fervida, eu paro e já dou uma olhada. Não é? Vamos ver se vai ou se vai estourar a manga, que tá bem na bordinha aqui. Aí, para eu começar a fazer com a mão direita, para eu começar a fazer a conchinha, o que eu tenho que fazer? Sempre eu começo nas costas do meu bolo, para acabar nas costas e ter um bom acabamento. Então, aqui, ó, meu bico bem limpinho. Eu só vou pressionar um pouquinho. Ah, estourou. Arruma outra manga pra mim. Tinha uma manga... Cadê? Aqui, ó, dentro da minha mochila. Pega ali pra mim, por favor. Pois é, mas aquela ali já tá cortada. Bota esse bico aí de novo, vai. Tesoura, tá... Meninas, vocês viram a tesoura? Tá aí, achou? Ah. Bota aqui esse aqui também, ó. Como eu não gosto de manga bagunçada, toda vez que eu vou trabalhar com bico, eu deixo uma espátula perto de mim para eu procurar jogar toda a minha cobertura para a ponta sem ficar sujeira lá na borda de cima, para não sujar a minha mão e aí eu perco a firmeza no movimento. Eu usei isso aqui, né? Só que, ó, eu não passo esse lado, porque esse lado corta a manga. Eu sempre procuro passar uma coisa mais grossinha, o cabo de uma espátula.
E agora que eu só vou dar um acabamentozinho. Deixa eu limpar. E vou fazer aqui, ó, conchinhas. Eita, eu falei que ia fazer com a mão direita, esqueci, né? Tem alguém canhoto? Ninguém, né? Então, não, vou fazer com a mão direita, então. Tive que aprender para dar aula, né? Tive que aprender com as duas mãos. É claro que com a direita não sai igual, né? Aí já ia pedir muito. Mas passa. Tô usando o bico 21 aqui, ó. E aqui eu só tô pressionando para fazer uma conchinha. Ela engordou, eu encosto no bolo e puxo. Opa, puxei muito, né? Que eu não tô vendo. Eu pressiono até ela ficar gordinha. Engordou, eu vou lá e só encosto no bolo. O que eu não faço quando eu vou fazer conchinha é fazer esse movimento assim, ó. Sobe, desce, sobe, desce. Isso aqui eu não gosto de fazer. Porque olhando ele não fica tão bonito. Então eu gosto de pressionar, deixo ela engordar, aí eu puxo e colo. De novo eu venho aqui na pontinha dela, pressiono, deixo ela engordar, puxo, colo e puxo. Paro de pressionar e puxo. Pra ela não ficar tudo assim e ficar mais conchinhas mesmo. E aí, quando é com a mão direita, é mais devagar também, né? Que tem que pensar um pouco mais no que tá fazendo. Mas vai. Fazer aqui um arrematezinho na volta toda. Nem precisa desse arremate se não quiser fazer. Eu só gosto de mostrar que também dá ponto de bico.